Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Brothercast. Hoje estamos com uma convidada aqui que é veterana do Brothercast já. A Andrea já participou com a gente, minha parceira ali nos treinamentos, nos cursos da igreja. E hoje a gente vai estar aqui falando um pouco sobre algumas perguntas que nós recebemos na rede social, recebemos sobre o nosso treinamento de empresários e a gente quer tirar algumas dúvidas aí das pessoas que nos procuraram. Mas vamos lá, Andréia. Já veio no Brothercast, mas que se apresente novamente aí com a gente. É um Bom, prazer, viu? obrigada. Mais uma vez estou aqui, né? Muito obrigada, Guilherme, por esse convite. Vamos tirar, né, como ele falou, algumas dúvidas aqui que chega para mim, que chega para ele, sobre a nossa imersão, né, engrenagem empresarial. Sobre a questão também de mentorias, né? Então o pessoal tem muita dúvida, empreendedor tem muita dúvida, empresário tem muita dúvida. Então a gente resolveu trazer aqui mais uma vez, ou pela segunda vez aqui, eu acho que eu vou pedir carteirinha já, gente, para poder ficar vindo aqui. Então a gente vai tirar essas dúvidas aí para vocês. E se vocês tiverem mais dúvidas, mandem pra gente, que a gente marca um próximo, né, Guilherme? Ó, Sim, eu com já me certeza. colocando como carteirinha aqui, para a gente poder tirar essas dúvidas de vocês, para que vocês consigam caminhar de uma forma mais assertiva. Legal. Andréia, para começar então, uma das dúvidas, uma das perguntas mais comuns, né, que o pessoal nos faz na internet, é como que a gente iniciou, né? Então, queria que você começasse aí falando como que você começou a empreender, como que você caiu nessa questão de treinamento, nessa questão aí de formação de empresários, mentorias que você faz também, né? Então, fala um pouquinho da sua trajetória pra gente aí, de como que tudo aconteceu, né? Bom, tudo aconteceu quando eu comecei a trabalhar em algumas empresas, grandes empresas. E eu entrava nas empresas e elas estavam totalmente desorganizadas, sem rumo, parecia um carro desgovernado, atropelando tudo, financeiro, atropelando processos, atropelando tudo, né? Funções, e eu comecei a organizar, deixar elas de uma forma redondinha. Então, cada setor que eu passava, que às vezes a gente fazia rodízio, eu ia organizando os setores. E, e cada empresa que eu entrava, eu saía de lá com a empresa redondinha, com as finanças ajustadas, com os processos ajustados. Aí eu falei, peraí, Deus, eu acho que esse foi o dom que o Senhor me deu, eu sou boa nisso. Eu sou boa nisso e estou trabalhando para os outros e fazendo as pessoas ganharem dinheiro com o dom que o Senhor me deu. Isso quando você era empregada ali, trabalhava. Eu ainda trabalhava como CLT, gente. Eu já fui CLT, quem nunca, né? E eu comecei a identificar isso daí em mim. Eu falei, ai, quer saber? Eu vou trabalhar vou fazer o que eu sei fazer de melhor. E, de uma certa forma, também, quando eu saí do CLT e fui empreender nesse ramo de consultoria, de mentorias para empreendedores e para empresários, eu consigo alcançar mais pessoas, né? Consigo alcançar mais empresários, eu consigo organizar, ajudá-los, ensiná-los a organizar as empresas. Como se ele estaria engessada, né? Ali, Legal. naquela bolha. Então, foi assim que eu comecei. Aí, comecei com poucos, aí eu falei, meu Deus do céu, será que vai dar certo? Porque a gente tem esse negócio do empreendedorismo quando a gente começa, né? Sim. Ixi, eu acho que não foi a escolha certa. Gente, isso é extremamente normal, tá? A gente ter dúvidas quando a gente começa, que é uma coisa também que tem muitas perguntas, né, Gui? Ai, nossa, mas eu comecei, será que vai dar certo? É assim mesmo, é o começo, e o começo de tudo, né, não são flores, é Sim. dificultoso. Então, eu também passei por isso. No começo foi bem difícil, eu achei que eu tinha feito a escolha errada, mas aí a gente, como cristão, a gente vai orar, a gente vai pedir direcionamento, a gente vai pedir para que Deus, né? Aí Deus vai colocando a gente no caminho e a gente vai indo. E eu tô aí há mais de 10 anos Ah, legal. nessa área. Legal. No meu caso também foi um pouco diferente, né? Eu comecei a empreender ali por conta de situações ali que eu não estava se encaixando mais ali dentro de empresas ali. Eu sou formado em engenharia civil e chegou um momento ali que eu estava finalizando a faculdade, tinha feito estágio ali,
passado por algumas construtoras e estava no momento ali que o ramo da engenharia estava ali parado. E eu já dava aula na escola de inglês, né? Eu tinha algumas aulas ali e tal, fazia alguns freelances, comecei a pegar aulas ali com mais frequência. E apareceu a oportunidade ali de eu aprender mais sobre escola, gestão, vendas, algo ali que eu não conhecia, né? Indiretamente eu conhecia, mas ali nunca tinha trabalhado com a parte comercial, com a parte de gestão de escolas. E apareceu a oportunidade ali para eu abrir a minha primeira escola, né, que foi em Valinhos, e foi aonde ali que eu tive encontro com empreendedorismo, fui abrindo escola, abri a segunda, terceira, quarta, e as coisas foram fluindo, né? E como eu já estava ali na área da educação, né, daí já apareceu outras oportunidades nesse ramo, ensino fundamental, educação de empresários, as portas foram abrindo, né? Porque educação é educação, É. seja idioma, seja ensino regular, seja empresarial, né? A partir do momento ali que você vai desenvolvendo essa parte de metodologia ali, as coisas vai fluindo, né? E quando a gente aprende também, né, Guilherme, a gente entende qual é o nosso perfil, Sim, as coisas acabam ficando ainda mais leve. A gente consegue, é igual você falou, né? Você acabou abrindo outras escolas, a gente tem, sabendo que eu sou boa nisso, a gente também, aí a gente tem, né, também outros negócios, tem empresa de segurança, né, fornece limpeza para eventos também, enfim. Então a gente vai criando a nossa própria empresa sim. também, apesar de a mentoria ser uma empresa, né? É, Mas é a que gente quando vai. você não vem assim de uma família empreendedora, fica difícil você entender ali como que isso funciona, né? Então, assim, igual você falou, né? Deus vai dando direção ali e Deus vai dando pista ali Vai. do que vai acontecer com você. Então, antes de empreender, eu já tinha tido a oportunidade ali de vender roupa, de ter feito outras coisas, mas que não tinha assimilado ainda com o empreendedorismo. Era um extra ali, Sim, digamos assim. Mas essas coisas vai acontecendo depois que você já está vivendo ali o propósito, né? O que Deus tem na sua vida ali, você percebe, né, que tudo aquilo ali que você passou começa a fazer sentido ali e que tudo tinha um direcionamento ali, né? eu costumo dizer, Guilherme, eu costumo dizer, não, eu costumo viver, não só dizer, porque às vezes, muitas vezes as pessoas falam, porém não vivem. Então, assim, eu costumo dizer algo que eu já vivi. Cada empresa que eu passei foi um aprendizado para que hoje eu saiba como lidar com o empresário, como lidar com o empreendedor, como lidar com o funcionário. Eu já trabalhei em shopping, já trabalhei em loja de shopping, que a gente não tem folga, né? É de segunda a segunda, é de segunda a segunda sem choro. E era muito interessante porque assim, eu vi as coisas erradas, né? Ali eu nem estava focada ainda, né? Ainda estava me descobrindo, e eu começava a consertar. Então, quando a gente tem algo que Deus deu para a gente, um dom que a gente tem, que Deus já nos presenteou, né? Com isso, inconscientemente a gente vai fazendo as coisas acontecerem. Inconscientemente a gente vai fazendo, porque já é algo que está, né, dentro da gente. Sim, Então, e isso é muito interessante, por quê? Porque as pessoas, aquilo, volta a falar, ter medo, tá tudo bem. Mas se você sabe que o que você está fazendo é o melhor que você sabe fazer, é o que você sabe fazer com eficiência, continua fazendo, porque vai dar certo. legal, show de bola. E falando dessas mentorias, dessa consultoria, todo o relacionamento que você tem com empresários por aí, né? E qual que foi o mais difícil, assim, André? Algo ali que você passou ali, que foi difícil ali de você conseguir fazer aquilo ali funcionar, fazer assim, porque assim, às vezes um processo é muito mais fácil do que você mudar a mentalidade, alguma coisa ali que precisa ser mudado naquele lugar, cultura, né? Então tem coisas ali que tá enraizada que é muito mais difícil do que um processo, um funil de vendas ou algo do tipo, né? Qual que foi o seu maior desafio? Nesse mundo aí de empresários. Olha, Guilherme, eu falo até que é o maior desafio. O maior desafio que eu encontro é a tal da mentalidade. É a tal da mentalidade de escassez. É o tal de. é, Como que eu ouvi uma vez, um empresário olhou para mim e falou assim:
Ai, mas eu faço isso há 20 anos, há mais de 20 anos. Aí eu falei, e eu sou muito direta. Tento ser delicada, mas eu sou bem direta. E é difícil você mudar a cabeça, né? Aí eu falei, tá, ok, você faz isso há mais de 20 anos. E há mais de 20 anos você está no mesmo lugar. Você tem certeza que o que você está fazendo há mais de 20 anos está dando certo? Porque quando você faz algo durante muito tempo, ele vai alavancando, né? Vai alavancando. Não fica estagnado. Se está estagnado, é porque algo está errado. Então, Eu, o que ele estava fazendo há mais de 20 anos não estava dando eu certo. falo no meu livro lá, cada capítulo tem uma criptonita, né? Igual do Superman, né? Então, cada parte da gestão, cada parte ali, mentalidade, enfim, tudo tem uma criptonita que destrói ali o empreendedor. Sim, E eu acho que essa falta ali da pessoa ter esse orgulho de querer se atualizar, de querer mudar a mente ali para o novo, é o que faz muitos empresários ali quebrarem, que eles não estão exatamente. dispostos ali a aprender, né, a ver novos modelos, novas ideias, e eles querem continuar ali fazendo a mesma A coisa. mesma coisa que não está dando certo, né? Que É, vem fazendo. Então, essa é a maior dificuldade que eu encontro, e eu acredito de verdade que eu vou encontrar para o resto da vida enquanto eu estiver fazendo isso. Só que assim, tem pessoas que é fácil, quer dizer, menos difícil, né? De mudar a mentalidade, porque aí eu já entro naquela questão, eu falei assim, se você está me contratando é porque você viu que alguma coisa está precisa precisando, mudar, né? precisa mudar. Então, eu estou aqui não cobrando mentoria de você, eu estou aqui para te entregar resultado. Então, se você quer resultados, você precisa fazer o que eu estou te direcionando a fazer. Porque, Guilherme, não adianta você falar assim, André, vamos lá, vamos fazer uma mentoria dentro da minha empresa. E eu chegar lá e te dar o direcionamento e você não colocar em prática. Porque depende mais de você do que de mim. Eu falo que essa parte de mentalidade é igual quando você compra um celular, né? Você compra um celular, vem aqueles aplicativos instalados lá, que a marca recomenda para você, que Aham, seja viável. E quando você pega o celular, você tem que saber o que que é importante para você, né? E para o exatamente. empreendedor é a mesma coisa. Se ele tem que ver, esses aplicativos aqui servem para mim, esses daqui não servem. E instalar novos ali e tirar outros, né? Porque você tem que formatar ali para onde você está indo, para que você precisa, e às vezes os aplicativos que já vem instalado em você não vai te levar para o próximo passo, né? Exatamente. Então, às Tem vezes que subir os degraus, né? é, Tem que subir. e às vezes assim, você não pode ter ali algum problema com a sua realidade, da forma que você veio, né? Você tem que ter orgulho ali da sua família, você tem que ter orgulho da sua trajetória. Só que algumas coisas ali você não aprendeu porque não era a realidade ali da sua família, do seu ciclo de amizade, né? Principalmente quem não vem de uma família empreendedora. Eu não venho de uma família Então, empreendedora, Guilherme. Eu isso. venho de uma família que o meu pai, eu venho de uma família de pai e mãe funcionário público. Sim, Então, qual que era a mentalidade deles? Concurso, 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 concurso. Ser funcionário público. Eu falei, não é o que eu tenho no meu coração. Imagina se eu tivesse feito, sei lá, um concurso, passei em alguns concursos, não fui nomeado porque eu não quis. Eu falei, não é isso que eu quero para minha vida. Então, a gente precisa, às vezes não, a gente precisa sair da caixinha, né, da bolha e, lógico, com consciência e falar, não, eu vou. Coloca sim, Deus na frente, ora e vai. sim, sim. Legal. E hoje, André, o que que você considera assim indispensável para a gestão, fora essa mentalidade, né, alinhada ali com relação à pessoa ter essa visão de crescimento, de estar sempre ali progredindo, aprendendo, mas quais são os pilares ali da gestão essenciais ali para uma empresa rodar, né? Olha, primeiro a mentalidade, né? Porque se você não muda a mentalidade, você não muda absolutamente nada, né? Então, a mentalidade é a mais forte que tem. E outra é relacionamentos, Guilherme. Relacionamentos são pessoas. Pessoas se conectam com pessoas, né? Então, eu coloco isso como segundo mais importante, eh, porque são as pessoas que fazem com que o seu negócio funcione. Quantas escolas você tem? Quantos funcionários você tem?
isso é um movido de pessoas. Então, Sim, se você não tem um bom relacionamento com os seus colaboradores, com as pessoas que estão ali do seu lado todos os dias, e outra, a gente passa mais, no seu caso, que, né, que tem colaboradores, você passa mais tempo com eles do que com a sua esposa em casa, entende? Então, se a pessoa, se o empreendedor, o empresário não entender esse bom relacionamento com os colaboradores, não vai funcionar. sim. Tem que ter essa conexão, entende? Então, essa seria o segundo indispensável que eu coloco dentro de um Legal. negócio. No meu livro, Andréia, eu falo que 4 passos ali que para quando a pessoa pensa em empreender que ela tem que saber, que é o modelo de negócio, pessoas, escala e ecossistema, né? Porque muita gente tem muita ideia. Ah, eu vou abrir tal coisa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu sempre falo, dá dinheiro jogar rugby no Brasil, né? Você pode até jogar rugby no Brasil, mas dá dinheiro, né? Você pode até ganhar, mas é muito mais difícil. E futebol, dá dinheiro? Futebol dá dinheiro no Brasil. Sim. Então, assim, você tem que olhar para a sua geografia, para a cidade que você vai abrir o seu negócio, pro, Não é pro, só o é, que fazer, é é um, como fazer. e onde fazer. Exatamente. Se é na internet, se é presencial, o que que você vai fazer, né? E olhar ali para ver se isso é um bom modelo de negócio. Que hoje é muito comum você ver pessoas muito fortes assim em mão de obra, muito talentosa, não ter resultado. É muito comum ver pessoas ali medianas tendo grandes Tendo resultado. resultados. Isso, a internet, você vê o mundo de Tá aí. influenciador é muito comum, né? Então você tem que ter o modelo certo, porque se você não tiver no modelo legal e o modelo muda, conforme a tecnologia vai mudando, conforme o tempo vai passando. E se você não tem o modelo certo, por mais que você seja bom, você não vai ter grandes resultados, né? Pessoas, igual você falou, sem pessoas você não chega a lugar nenhum. Você precisa ter um modelo atrativo ali para você e para as pessoas que vão trabalhar com você e reter essas pessoas, né? A Sim. escala, que seja online, que seja presencial, o negócio tem que sempre crescer, nunca pode estagnar, né? Sempre tem que estar vendo ali formas ali de crescer. E por último, o ecossistema, que é a forma ali que você vai conseguir ter empresas de motor um e empresas de motor 2, né? Eu sempre falo que é importante você ver isso. Não dá para você tem que ter um modelo principal, mas você tem que ter fontes de rendas ali para você gerar fidelizar esse cliente, né? A Apple faz muito isso. Você compra um iPhone, mas você tem que baixar na App Store. Você tem que comprar um iWatch, você Sim. compra um iPad, você compra um MacBook, você paga a memória deles. É uma coisa atrelada à outra. Isso gera retenção. Então hoje a gente tem que gerar essa retenção, né? Justamente para não deixar tão aberto assim por exemplo, a gente conseguir conectar com qualquer, né, com Exato. qualquer. A minha ideia no ramo educacional é invadir todo o ecossistema. Então, hoje eu tenho escola de idiomas, trabalho com o objetivo também ali, que é a escola de ensino infantil fundamental, e com a parte empresarial. Então, a ideia é amarrar, né, todo esse ecossistema ali e gerar retenção. Então, no objetivo, a gente tem a parte que a gente está vendo de transporte, tem a parte de alimentação interna, tem a parte de inglês interno da escola, né? E ali dentro você vai gerando coisas ali para você gerar uma retenção Sim, para aqueles alunos que confiaram ali no nosso serviço. E é importante isso, você gerar esse conforto, gerar esse engajamento ali entre as engrenagens da empresa, né? Então eu sim. sempre falo, nesses 4 passos ali, antes da pessoa começar a empreender, ela tem que avaliar se o formato de negócio que ela está pensando dá para passar por essas 4 etapas ali, se ela vai conseguir lidar com tudo isso, né? Um grande erro que eu vejo também é as pessoas pensarem assim: ah, tá dando certo para o Guilherme, vai dar certo para mim também. Sim, E isso é um perigo muito grande, exatamente. né? Não é porque está dando certo para você que vai dar certo para mim, Tem que ver o não perfil, né? necessariamente. Exatamente. A gente, precisa identificar no que você é bom. Exato. Precisa, vamos supor, eu sou péssima de cozinha, acho que eu já falei aqui. As pessoas que me seguem sabem disso. Então não adianta eu falar, nossa, restaurante, restaurante, doceria, né, casa de bolo, bomba. Se eu não sei fazer, eu vou depender de alguém para fazer isso para mim. Mas se eu não sei, ao menos o básico de como funciona a cozinha, vai ficar na mão das E pessoas. você tem que saber também até onde você está disposto
a se sacrificar. Exatamente. E outra, nesse exemplo que eu dei, eu não sabendo disso, e eu tendo que confiar nas pessoas, o dia que a pessoa me deixar na mão, o que vai ser de mim? Sim. Eu não tenho uma válvula de escape de falar assim, não, peraí, fiquei na mão hoje, eu consegui ir para a cozinha. Não, porque senão eu vou falir. Então, esse é o tal de você entender o modelo de negócio, na minha opinião. Porque, vamos supor, você vai abrir uma sorveteria. Vamos supor, eu vou na igreja, no domingo ali eu gosto de ir na igreja, um exemplo. E sábado eu quero ficar com a minha família. Você tem que ter ciência que por muito tempo você vai ter que trabalhar de final de Exatamente. semana. Você vai conseguir montar um time ao longo prazo, mas se acontecer alguma coisa você vai ter que estar lá. É ilusão a gente falar para uma pessoa que ela não vai estar no operacional. Tem gente que se ilude. E é uma coisa que o pessoal fala muito na internet, mas é mentira. A gente nunca sai do operacional. A gente melhora as atividades que a gente realiza. Delega, né? Delega o que Delega a e, gente. e coordena por trás. É, Vai sair 100% do Sai 100% operacional? você não vai sair. Então, assim, o modelo de negócio é o. Quando a pessoa fala assim, quero empreender, eu falo, estuda modelo de negócio. O que você quer? Você quer trabalhar de final de semana? Tá disposto? Tá disposto? Então não abre isso. Não, porque assim, ó, eu já vi dentro da Newcastle franqueados abrirem escolas e pessoal que tinha uma religião que não poderia trabalhar de sábado, que é adventista. É adventista. Se eu não me engano, é Acho que adventista. depois o pôr do sol da sexta-feira, eles já não Exato. podem mais E sábado continuar é o com dia que a curso. escola é mais cheio. E eu vi esse franqueado não abrindo a escola de sábado. O que que aconteceu? Ele fechou. Não tem problema nenhum ele ser adventista, Sim, mas dentro do o modelo modelo de de negócio dele escola não. não combinava dele não abrir de sábado. Ele não, ele perdeu metade da carteira de aluno, porque a maioria das pessoas que trabalham e fazem faculdade durante a semana só consegue estudar de sábado, Sim, entendeu? Então, assim, você tem que entender a sua geografia. Você quer ir para o online, você quer ir para o presencial. Você tem que saber o que que você está disposto a fazer no online, que é muito difícil. Você tem que saber o que você está disposto de fazer no presencial, de estrutura, porque cada um vai exigir uma coisa. E você exatamente. tem que saber o seu financeiro, seu capital intelectual, seu capital financeiro, né, para saber aplicar aquele modelo de negócio, né? Então as pessoas, para não entrar, que é muito comum entrar para dar para a estatística ali de falir nos primeiros 5 anos, tem que estudar com antecedência ali o que ela pretende Sim. fazer com o negócio dela. Você falou uma coisa aí, Guilherme, muito importante. A gente vê muito na internet as pessoas vendendo uma mentoria, eu que trabalho, né, exclusivamente com isso, vendendo uma mentoria, vendendo uma consultoria, prometendo, praticamente jurando, Que a pessoa não vai estar no que o operacional. empresário vai sair do operacional, saia 100%. Gente, olha, de verdade, eu fico, sabe, quando eu fico dando comichões quando eu vejo Você isso, nunca vai sair porque do eu falo assim, operacional. não, e eu falo, gente, isso não existe, não vai sair. Você gravar um Acontece. vídeo para rede social é uma tarefa operacional. Exatamente. É, então, eu vejo isso e nossa, eu fico muito, na verdade, eu vou usar a palavra irritada, porque assim, porque vem de uma ilusão que não existe. O empresário, vamos supor, compra uma mentoria dessa pessoa, adquire uma mentoria dessa pessoa, vê que ele não sai do operacional, aí quando a gente que está ali, que trabalha com verdade, a gente acaba perdendo a credibilidade, entende? Sim, Isso aconteceu, Guilherme, com um mentorado meu. A questão dele saber o modelo de negócio, mas ele veio com uma ideia para mim, e eu falei, olha, vamos lá. As vendas online estavam bombando, o negócio estava acontecendo, a gente estava fazendo o faturamento triplicando e vai, né? Ai, mas eu quero ir para um espaço físico, eu quero ir para o espaço. Eu falei assim, tá, vamos lá, senta aqui. Porque eu não vou falar para você o que você quer ouvir. Eu vou falar para você o que você precisa saber. hum, Então, eu nunca vou falar para você o que você quer ouvir. Não, mas eu quero. Eu falei, bom, é o seguinte. Espaço físico, você não vai ter os domingos na igreja. Espaço físico, você não vai ter os feriados com a sua família. hum. Espaço físico, você não vai ter o sábado. Espaço físico, você não vai poder sair no meio do dia para poder, principalmente agora no começo, para poder buscar o filho na escola, levar o filho sei aonde, no futebol, enfim. Não vai ter. Então, joguei as cartas na mesa. Eu falei assim, e agora? Custo, né? Tudo. Eu falei, e agora?
Aí, sabe quando você vai falando, a pessoa vai se assustando, se assustando, se assustando? Por quê? Porque queria uma fantasia, mas eu vi na internet, gente, nem tudo que se vê na internet é verdade, né? É, Então, a grande preocupação de você ter alguém que realmente está te orientando de algo que você não vai querer ouvir, porque a gente não quer ouvir o que dá certo, mas que dá certo. o que o pessoal tem que entender a respeito de estar no operacional é, com certeza, que a pessoa de fato tem que ter um tático, tem que ter um estratégico, mas não tem problema nenhum na pessoa estar no operacional, mas ela tem que estar em atividades que mexe o ponteiro. Não adianta ela estar no operacional, em vez de estar ajudando o time comercial fazendo uma reunião, ela está trocando a lâmpada e vai na prefeitura, vai no banco, em vez de varre, ela tem que fazer tarefas operacionais que mexem o ponteiro. Exatamente. Uma reunião de vendas, um vídeo, coisas ali que vai fazer a diferença, tarefas operacionais que fazem a diferença. Que vai mexer o ponteiro, não tarefas ali que simplesmente Que vai ela te pode, desgastar. que vai desgastar e ela pode terceirizar. Eu já fiz muito isso, né? Em muitos momentos ali que, quando eu comecei a empreender, eu não tinha uma estratégia de vendas, eu não sabia o que fazer em determinadas situações, e para me sentir produtivo, eu ia para tarefas que não fazia sentido eu estar. Então, eu inventava de pintar a escola de final de semana, eu ia limpar, ia na prefeitura, ia no banco, cansava, corria, para me sentir que eu estava sendo produtivo. Mas eu estava fazendo atividades ali que não mexem o ponteiro, que não mexeu o ponteiro. E só para me sentir produtivo, eu ia fazer essas tarefas. Mas totalmente errado. Com o tempo ali o resultado vai aparecendo e você vê que você está no lugar errado. Mas sabe o que que é? Inconscientemente, a gente tem um tipo de mentalidade assim. E é surreal, que parece que todo mundo tem isso, pelo menos todo mundo que eu converso. A gente só acha que vai dar certo se for muito difícil e se a gente ralar dia e noite. Quando a gente está fazendo algo, algum trabalho, né, alguma tarefa que não é tão pesada assim, que não está te fazendo chegar à noite em casa e não querer saber de nada, tá cansado, você acha que está no lugar errado, está fazendo a coisa errada. E isso não é verdade. Você não precisa se matar, igual você deu um É que quem é exemplo. muito operacional, eu sou muito operacional, quando não está se desgastando, eu acho que não está Acho sendo que não está sendo produtivo. produtivo. E na verdade não é assim. Não, lógico que Não é não. assim. Pelo contrário, você está sendo produtivo. Agora eu tenho certeza que você se vê mais produtivo de quando você tentava se matar Com lá e certeza. chegar em casa morto de cansado. Por quê? Porque agora você está sendo estratégico Por e exemplo, delegando, né? vamos supor que um pintor cobra R$ 200 por dia, não sei, R$ 300 por dia para pintar. Eu passava, às vezes, o final do ano pintando a escola, né? Para começar o ano ali, você tem que dar uma reforma. Passava o final de ano cansado, sem descansar, pintando, mexendo, arrumando as coisas para começar o ano, em vez de estar sentado fazendo uma reflexão, uma estratégia comercial para fazer uma estratégia de venda ali no começo do ano. Então eu me desgastava em vez de estar no estratégico. E assim, uma venda que eu faço já pagaria o pintor, já pagaria a manutenção. Então, a gente se coloca muito da forma operacional errada, né? E se você, enquanto mais você persiste nisso e você não acorda, mais você vê o dinheiro que você está deixando de ganhar, Exatamente. entendeu? E outra, você pagando, né, no seu exemplo, um pintor, ele ia fazer em um dia, você fez em quantos? Eu fiz mal feito, fiz Exatamente. mal feito, deve ter lá o escorrimento ainda, e não fiz o que eu deveria fazer. Exatamente. Mas isso acontece muito quando a gente não tem conhecimento suficiente para fazer o que deve ser feito. Porque a gente tem medo, né? Então, para se sentir, igual eu falei, o meu caso era isso, eu precisava me sentir produtivo. Eu precisava estar 12, 14 horas na escola. Se eu voltasse mais cedo para minha casa, eu me sentia improdutivo. Eu estava acostumado a entrar 8 horas na escola e ficar até 9h30 da noite, que era o horário que fechava. Entendeu? E quando eu vinha mais cedo, eu me sentia mal. Eu achava que o dia não foi bom. E não- E muitos dias eu ficava na escola e não conseguia fazer nada. Não conseguia produzir, que era mais fácil eu estar indo numa academia, dando uma refletida, pensando, indo para casa, fazendo uma refeição direito. Sim. E aos poucos você vai aprendendo isso, né? Então, tem que aprender a trabalhar, não tem jeito. Tem que saber o que tem que fazer estratégico, tem que entender do tático, tem que entender do Você operacional. entendeu isso daí, aprendeu isso daí. Na porrada.
Na porrada. Na porrada, né? Que É. é a forma mais difícil. Eu ia te perguntar, é a forma mais difícil de se aprender. E outra, mas mesmo que você tenha aprendido isso na porrada, você aprendeu. A É. maioria das pessoas não aprendem na porrada. Como eu falei, né, anteriormente, alguns minutos atrás, passa mais de 20 anos levando porrada e não aprendendo, É. entende? Aí quando vem a mentoria para abrir essa mente, para abrir o horizonte, para abrir os olhos, para falar, olha, não, assim, não está funcionando, aí a pessoa ainda, né, ainda está tão A engessada. pessoa, o pequeno empreendedor, ele tem que saber que não vai ter uma fórmula mágica, não vai chegar uma pessoa na empresa dele e vai conseguir fazer as coisas acontecerem, entendeu? Sem que ele não saiba fazer o serviço. Então, assim, quando eu comecei a escola de Valinhos, eu tive sorte que entrou vendedores ali que fez a escola dar certo, né? Que tiveram produção. Mas chegou um momento que eu fiquei refém dessas pessoas. E quando elas saíram, eu não sabia fazer o serviço, que estava totalmente na mão delas. Existia um processo daquele serviço, existia aquelas pessoas que sabiam fazer o serviço, entendeu? Então, assim, eu, para fugir da venda, para não ter que ficar recebendo cliente, fazendo ligação, eu simplesmente delarguei essa função no começo. E quando eu perdi esse time, né, que sabia fazer essa função, e depois que a venda ficou mais difícil, porque depois da pandemia ficou muito mais competitivo, né, caiu as vendas, eu tive que aprender. Então eu estudei muito funil de venda, gatilhos, tive que entender isso daí para formar time, entendeu? Então tudo foi na raça. Por exemplo, quando você tem muita rotatividade, você vê o dinheiro indo embora. Chegou no momento que eu falei, meu Deus do céu, eu preciso aprender a fazer um processo seletivo, eu preciso saber se é a hora de eu contratar, eu preciso saber reter essas pessoas. Como contratar, né? Principalmente. Como manter uma pessoa na empresa hoje, né, de uma forma que ela queira estar aqui, que tenha um plano de carreira. Então eu tive que aprender isso. Porque você ficar, vamos supor, você contrata 3 pessoas, as 3 ficam a média de 3 meses na sua empresa, isso é um rombo. É um rombo. Entendeu? Principalmente para o Agora imagina pequeno. durante o ano inteiro. Principalmente para o pequeno empresário. Você que está com um vendedor lá que não vende nada, isso daí é um rombo, entendeu? Você está com uma pessoa que está contaminando, isso é um prejuízo, mata as outras. Então, assim, muita coisa eu tive que aprender na dor. Tem uma frase que eu gosto muito, Guilherme, que ela é assim: quem aprende não depende. É. Porque se você aprende, você não depende de ninguém. Não necessariamente você vai aprender para fazer a função de quem você está pagando para poder fazer. Mas se, igual aconteceu no seu caso, você ficar sem aquele colaborador, você sabe fazer o que ele estava fazendo. Então, eu gosto muito dessa frase. Quem aprende não depende. Eu acho que para mim, ela faz muito sentido. Trazendo esse gancho aí do que você estava falando, eu tenho uma mentorada que ela pagava, né? Porque agora ela não tá fazendo mais isso. Que agora eu dei um chacoalhão nela, eu falei, opa, peraí, vem cá, deixa eu te mostrar o que tá acontecendo aqui. Pagava a funcionária e ela fazia o serviço da funcionária. E deixava de cuidar. Isso daí é agente centralizador. Exatamente. E deixava de cuidar do que realmente importa. Então, assim, as vendas estavam caindo, ela não sabia quando a gente começou, né? As vendas estavam caindo, já ela não sabia o porquê, uma desorganização que eu tenho. Aí eu falei, tá, vamos para a raiz vamos para a raiz da questão aqui, vamos ver o que está acontecendo. Então, ela passava a maior parte do tempo dentro do escritório fazendo o trabalho de uma pessoa que ela estava pagando para poder fazer o trabalho. Então, olha o problema, né? Você paga a pessoa, você faz o trabalho dela, ela recebe para não trabalhar, entende? Depois que eu identifiquei isso e fui direcionando, em 20 dias as vendas dela quase triplicaram. Porque a gente conseguiu identificar o que estava acontecendo com as vendas, com o vendedor, com os clientes. Ela estava perdendo o cliente porque o vendedor não estava dando essa atenção. Então, assim, e vendedor, você precisa ficar no pé, né? Sim. Precisa estar de olho. Eu costumo falar que a empresa tem 4 fases, né? A infância, a adolescência, fase adulta e a maturidade. A infância é isso daí que você falou. A pessoa ali está começando a contratar ainda. Ela não sabe contratar nada. Ela precisa gerar caixa para poder contratar. Na adolescência ela já tem um caixa ali, mas ela não sabe contratar.
né? Ela contrata amigo, fulano, tal, e não sabe ali ter um processo ali para contratar. Na fase adulta, só correndo um pouquinho, na fase adulta a pessoa já tem um caixa, ela já tem alguns funcionários ali, mas ela não tem aquele processo ainda, né? Ela treinou pessoas ali na amizade, conseguiu desenvolver um time, mas não existe um processo. Então foi o que eu vivi ali quando eu cheguei num bom resultado na escola. A escola tinha faturamento, já tinha um lucro, mas estava refém de pessoas, que é um pouco da fase adulta para a maturidade ali, eu costumo dizer, que você já tem uma empresa legal, só que está refém daquelas pessoas. Então é o momento ali que você tem que gerar autoridade. Sim. Você tem que fazer com que o CNPJ seja maior do que qualquer pessoa que esteja ali. Né? E você vai, nessa fase aí você vai ser traído, Vai. no sentido que a pessoa vai para outra empresa, que ela pode te processar, que pode acontecer uma série de coisas. Mas essa dor aí que vai te levar para a maturidade. E é nesse momento que o empresário não pode trazer mais um tipo de mentalidade da seguinte questão. Eu não vou treinar um colaborador, porque senão eu vou perder tempo, né? Porque a gente ouve falar isso. Eu vou perder tempo treinando um colaborador para ele poder ir para o concorrente. Não, você não está perdendo tempo. É o Henry Ford fala, né? Você não está perdendo tempo. É o que o Henry Ford fala. É melhor você treinar um funcionário e ele sair do que você não treinar e ele ficar. Exatamente. Entendeu? E ficar fazendo um trabalho que não está sendo satisfatório para o negócio. Esse daí, né, é o que eu escuto bastante os grandes empresários falando. Você tem que ser um coveiro emocional, né? Sai um grande funcionário seu ali, que vai trazer um grande buraco na operação. Cara, é triste, você perdeu, doeu ali, às vezes ele vai pro concorrente, enfim. Bola pra frente. Reflete ali, toma um café, anuncia a vaga e toca a vida, entendeu? Porque quanto mais você ficar no mimimi ali, que isso aconteceu... Você não vai identificar o porquê, porque quando você reflete, Guilherme, a gente faz um retrocesso, né? A reflexão é um retrocesso, tá? O que faltou para esse funcionário? O que deixamos a desejar para não cometer esse mesmo erro no próximo. E assim vai só melhorando. Lógico que também tem gente que sai E não importa o motivo. Motivos, mas a reflexão é bom. Para você ter um feedback. Exatamente. O Justus fala isso, né? Que ele gosta de feedback de quem está saindo da empresa ali, que fala a real. E é uma história que eu já ouvi do monge, né? Que ele falou que um homem, ele foi mordido por uma cobra, e em vez de correr para saber qual que é a cura ou remédio da picada da cobra ali, ele foi atrás da cobra para mostrar que ele não merecia aquela picada, né? A história é basicamente essa. Então você não tem que, às vezes ali, querer entender falar que você não merecia isso, aquilo. Você tem que ir atrás de solução. Exatamente. Você tem que refletir de fato o que aconteceu. Ninguém sai à toa da sua empresa. Mas ir atrás da solução ali, ver o que aconteceu e bola para frente, né? Não focar no problema, né? Não. Focar na solução. Focar na solução. E infelizmente, a maioria foca no problema. Mas o problema... Gente, o problema já aconteceu. Coloque ele de lado, agora vamos para a solução. Exato. Então... Isso parte do que você falou da mentalidade, né? Muita gente fala, o país está assim assado. Tá difícil. Sempre teve crise. O país difícil sempre vai estar. É difícil de contratar, é difícil isso. E se a pessoa for pensar assim, não tem o que ela fazer, entendeu? Não tem vai vir uma luz na frente dela e trazer uma fórmula mágica ali para empreender. Exatamente. E outra, o país sempre esteve em crise, está em crise e sempre vai estar. E sempre vai ter oportunidade. E não é só o Brasil. É o mundo inteiro. Não existe que país que é redondinho, Guilherme, que não tem uma dificuldade, que não tem um problema, que não tem uma crise. Em algum momento, não existe. E é nas crises que aparecem as oportunidades. Exato. Principalmente nas crises que aparecem as oportunidades. Você só precisa ter a mentalidade aberta para poder observar. A pessoa tem que estar sempre se capacitando. Exatamente. Sempre buscando ali. Pegar essa oportunidade. Olha na pandemia, o quanto de oportunidade
não teve e pessoas pegaram as oportunidades, né? Quem sabia, Muitas pessoas ficaram ricas na pandemia, quem né? sabia costurar precisava de máscara. Então, o que que as pessoas fizeram? Começaram a confeccionar máscara. Então, assim, só não enxerga a oportunidade quem está preocupada com o problema e com o governo, e com a crise, é que não enxerga a oportunidade. Então, o foco é Sim, sempre procurar resolver e não. legal. E falando da parte de cultura, né, que é uma das grandes perguntas aí do pessoal também. Eu costumo dizer que a cultura é o DNA, né? É uma coisa ali que você não vê, mas é o que está por trás ali da empresa, né? Como que você vê isso nas pessoas aí que você acompanha, que você dá consultoria? As pessoas conseguem enxergar essa cultura? Ou elas acabam vivendo ali, vai indo, vai indo, vai indo, depois que ela percebe ali o ambiente, como tudo está acontecendo ali. Então, consegue enxergar depois que a gente conversa, né? Antes disso, eu não Você faz um diagnóstico? faço um diagnóstico e eu gosto de trazer, construir a cultura da empresa dentro dos princípios do proprietário. Porque se você não traz os seus princípios para dentro da cultura da sua empresa, você não está passando a sua essência para ela. Então, eu gosto primeiro de entender, né, como é o empresário, o que ele pensa, quais são os seus princípios, né? Então, eu gosto primeiro de entender, depois eu faço um diagnóstico e explico para ele como que funciona. Inclusive, tem uma clínica que eu dou mentoria e é, ela tem alguns dentistas, é uma clínica odontológica, e ela tem alguns dentistas que foram trabalhar com ela depois que a gente começou a mentoria, e eu falei, vamos expandir esse negócio aí, tá muito mirradinho. E esses dentistas que foram trabalhar com ela tiveram aulas com ela na faculdade. E quando ela começou a explicar, a gente já tinha construído a cultura. Quando ela começou a explicar, eles falaram para ela me deu esse feedback e eu achei sensacional. Eu disse, nossa, doutora, a cultura da sua clínica tem tudo a ver com você. Tem tudo a ver com o que você falava nas aulas. Tem tudo a ver com o que você passava para a gente. Então, essa é a importância, porque é o invisível, mas que se vê. Ah, Entende? legal. Então, encaixa a cultura com o que a pessoa. Agora, imagina só: você é um cristão, né? Você tem seus princípios, você tem seus valores familiares, cristão e tudo mais, e alguém entra ou você constrói uma cultura totalmente diferente do que você é. Não encaixa, entende? Legal. Não combina com o Com que certeza. você vive. Então, a primeira, Até as pessoas que você contrata, dependendo do tamanho da empresa, né? você não nem consegue contratar dentro do perfil que você quer, se você não conseguir identificar, né, essa cultura. Então, assim, o que que o Guilherme vai dar de preferência a hora que ele vai contratar? Alguém que tem valores totalmente diferentes dos dele ou alguém que tem valores parecidos com o deles? Legal. Com- Até aproveitando, né, que tá chegando no final do ano aí, nessa questão, quero falar um pouco de gestão de tempo. E até aproveitar, né, que no dia 27 agora vai ter o lançamento do meu livro que não te contaram sobre ser um empreendedor no Shopping Dom Pedro. No dia 29, na, na, co- na convenção da Newcastle Idiomas, que vai acontecer aqui no Nacional In, a gente vai lançar o livro lá também. E vai ter palestras, vai ser bem legal. E por que eu estou trazendo, né, a questão do livro? A gente está chegando no final do ano, é, e é o momento ali de você começar a refletir o que você vai fazer no próximo ano, Sim, né? Então, assim, eu acho que para quem está com negócio, está com dificuldade ali, está precisando alinhar ali como que vai ser a empresa, é o momento, né? Então, assim, para quem é veterano no empreendedorismo, para quem está começando, né? Eu deixo a minha recomendação aí do Que Não Te Contaram sobre Ser um Empreendedor, que é meu livro. Tem grandes insights ali para você. E eu costumo dizer que o empreendedorismo é igual aquela arte japonesa que Kintsugi, já ouviu ou não? Não? não sei. Kintsugi é uma arte de vasos, né, que eles são quebrados. E após eles serem quebrados ali, ele é revestido de ouro. Então esses vasos quebrados são revestidos com pó de ouro e através disso eles se tornam ainda mais valiosos,
né? Então, eu costumo dizer que o empreendedorismo é isso. Você passa por desafios, você passa ali por Se situações, quebra inteira. se quebra inteiro, né? E tomara que não, mas ali geralmente Mas acontece. acontece, Não 100% recomendo, mas acontece. Você acontece. só precisa. Como que é o nome do. Kintsugi. Pronto, você só É, precisa ser um kintsugi, que daí você vai ter ainda mais valor. É, e esses vasos são revestidos e se tornam mais valiosos, né? Isso é na carreira também, isso é no empreendedorismo. O que não pode acontecer é você parar de avançar, parar de aprender, ter humildade ali para estar sempre se desenvolvendo, sempre ali ser um eterno aprendiz, né? Para o conhecimento a gente tem que sempre estar verde, nunca pode estar maduro, senão a gente cai, né? Então, deixa a recomendação do livro, né? Um convite para vocês aí que querem participar da convenção da Newcastle Idiomas também, que vai acontecer no dia 29. Eu acho que é o momento de se preparar para o próximo ano, Sim. né? Não deixa ali para fazer as coisas no 1º de janeiro, né? Vou fazer isso, vou fazer aquilo. O pessoal fala até que o 1º de janeiro é o famoso 1º de abril, né? O dia da mentira, que as pessoas falam que vai fazer um monte de coisa e na verdade não fazem nada. Mas é o momento ali de afiar o machado, de você ver o que você quer para o seu próximo ano, traçar suas metas. Eu acredito fielmente que a gestão de tempo é uma das coisas fundamentais do empreendedorismo. A gente vive hoje com muita distração, internet, trânsito, Acredito em tudo. coisas ali emergentes, circunstanciais que vai acontecendo no dia a dia, notícias. Isso tenta paralisar, isso tenta fazer o dia se tornar improdutivo. Então, aproveite esse momento, esse final de ano, para afiar o machado ali, para você bater com mais consistência, com mais estratégia, focar no que realmente é necessário, tentar tirar as distrações ali, tira tudo que te impede de ser produtivo, porque o ano voa. A gente está em novembro, tem gente que está vivendo uma coisa que aconteceu lá em janeiro ainda. Então, assim, gestão de tempo é fundamental. Se você não entrar o ano sabendo o que você quer, sabendo a meta que você tem para a empresa, para a sua vida pessoal, é, o ano vai passar rápido de novo e você vai se ver na mesma situação, né? E tem que resolver, né? Rever o modelo de negócio, se é uma coisa ali que você quer, não é fracasso, né? Porque nesse sentido de consultoria aí que a gente está conversando, eu vejo muita gente falando assim, não tem que desistir, não tem que fazer isso, não tem que fazer aquilo. Mas dependendo do negócio que você está na mão, você tem que Tem sim. desistir, entendeu? Porque você vai ficar anos e anos e anos naquele negócio. E a questão, eu não falo nem, eu não gostaria, eu não usaria a palavra nem desistir, mas se Se resignificar. reinventar. Pronto, é se Exatamente. resignificar. Não quer dizer que você está desistindo de ser um empreendedor, de empreender. Você está recalculando Ah, rota, né? E vendo assim, pera, isso daqui para mim não funcionou. Agora, o que. E parar, gente, pensa, estrutura, analisa, escreve, né? eu Quando a mesmo gente tive que escreve, fechar várias faz um check, escolas ali na pandemia. faz um checklistzinho, faz checklist. O que eu gosto de fazer? Começa com o que você gosta de fazer. Mas é real. O que eu gosto de fazer? O que eu faço com eficiência? O que eu faço é, o que eu gosto de fazer, que se eu fizer de graça, eu estou feliz. Pronto, você achou o que você gosta de fazer. Porque quando a gente faz o que a gente gosta de fazer, eu já dei muita mentoria de forma gratuita para pessoas que eu via que estava precisando e que veio pediu socorro e eu fiz isso. Por quê? Porque é algo que eu gosto de fazer, é algo que eu amo fazer, é algo que dá resultado. Então, Sim. assim, ó, identifica, essa seria uma dica, se você me permitir dar aqui. Então, essa seria uma dica. Se existe algo que você gosta de fazer e você faria de graça e te faz feliz, pronto, você achou o que você gosta de fazer e o que vai dar certo na sua vida. Porque se te faz feliz, você fornecendo ou esse serviço, né, ou vendendo esse produto, ou estendo esse produto de forma gratuita, você vai conseguir A fazer. única coisa que eu falo para a pessoa tomar cuidado, que eu gosto de falar, é o modelo de negócio, né? Toma cuidado do que é negócio, o que é hobby, né? É, Porque às vezes você quer fazer uma coisa ali que você gosta muito, mas às vezes esse negócio não dá dinheiro no lugar que você está ali ou na expectativa financeira que você quer ter, né? Então, assim, tem que fazer o que é bom ali, você tem que empreender e resolver um problema, né? Então você tem que escolher um problema ali que você tenha facilidade de resolver.
Só que, e gostar, né? Porque para resolver tem que gostar. Mas tem que tomar muito Quando você cuidado faz algo que para não você ser tá hobby. feliz, você não vai, Tem que, né? tem que Não tomar muito adianta. cuidado para não ser hobby, né? Porque às vezes a gente escolhe uma coisa que a gente gosta, só que às vezes isso não está A alinhado com gente a realidade financeira que isso pode gerar. A gente tá falando de gostar, mas não vamos supor, sei lá, eu gosto de ir pra academia. E você vai e fala assim, nossa, eu faço isso. Não, Não, gente, existe uma coerência, coloca o modelo de né? negócio, Existe uma coerência dentro do que gosta de fazer e do que vai te trazer, né, resultado. esse Exatamente. resultado aí, esse retorno financeiro também. Exatamente. É o papo que eu falei do rugby lá. Você gosta de jogar rugby, mas será que aqui você vai ter resultado? Exatamente. Aqui talvez não, mas lá na Austrália, Nova Zelândia, lá você pode ter. Então você tem que saber se você está disposto a ir para lá, a aprender, a viver uma outra realidade, né? Sim. Então, às vezes dá retorno, mas você não está na geografia certa, você não está no ambiente Realinha, 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 exatamente, nada te impede. realinha e vai. Legal. E então, assim, André, gostaria que você deixasse um recado aí para as pessoas, principalmente com essa visão de se ressignificar. Eu acho que todo mundo tem que passar por um momento de Eu faço reflexão. isso o tempo Eu inteiro. também. Eu faço isso o tempo inteiro. Hoje, digamos que hoje, eu falei assim, nossa, mas alguma coisa no dia de hoje não encaixou. De verdade. No final do meu dia, eu falei assim, o que foi que não encaixou? O Exato. que que aconteceu? Aí a gente vai, aí volta, né, na linha do tempo. Ah, ó, foi isso. Então, Exatamente. então isso a gente faz o tempo Não, tem inteiro. semana que eu falo, essa semana eu não tive Parece que não foi, eu né? não tive uma produtividade boa, né? Você senta ali no domingo, refaz ali a semana para você conseguir ter mais produtividade. Então a gente tem que estar o tempo todo ali se realinhando ali, mas sempre focado no que a gente colocou como meta, sempre focado ali no qual que é o objetivo do ano, qual que é o objetivo ali da empresa, né? Mas às vezes não sai tudo como a gente Sim. espera. Então a gente tem que olhar para a estratégia ali e fazer ali alinhamentos. Então o recado que eu queria que você deixasse, né, para a gente hoje é no sentido está virando o ano, né? O que você recomenda para quem está empreendendo, para quem está a empreender? E o meu recado é o que eu falei do Kintsugi. Se você está quebrado, se você está cansado, se você está ali querendo desistir ou mudar o modelo de negócio, segue a cultura do Kintsugi, que é revestido com ouro, se torna mais valioso. Então, tudo que você passou, se não deu certo ou deu certo, ou se precisa ser refeito ali, você vai se reinventar de uma forma muito mais forte ali. Você vai voltar com muito mais intensidade para fazer da sequência ali no que você foi chamado. Bom, o recado que eu tenho para dar para vocês agora no final do ano, né? O começo de 2026 já está batendo na porta, né? Já está batendo ali. Pelo menos a minha porta já está ali no E santuário. lembrando, deixa eu fazer uma ressalva aqui. Lembrando que é um ano de eleição, um Exato. ano de Copa do Mundo, que se a pessoa não começar entendendo, sabendo o que ela quer fazer, ela não vai fazer. Vai Exatamente. voar esse ano. Vai ser. Sem dizer Sem que. contar que vai ter muito feriado prolongado. Eu ia falar isso também. Sem dizer que no Brasil o ano só começa depois do carnaval. Ainda tem mais isso. Então, assim, a gente já deu vários poréns aí para vocês, mas o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte, gente. Escreva o que vocês querem. Isso funciona muito, porque funcionou muito para mim. O que eu quero, qual meta que eu quero alcançar, o que eu quero fazer da minha vida. Então, assim, faz um checklistzinho. Só que esse checklist não é para você fazer e deixar guardado. Tem É que para visualizar. você, é, faz o checklist, visualiza e entra em ação. Porque não adianta você querer, né, como o Guilherme falou, não adianta a pessoa falar assim, ah, tá, vou me resignificar. O meu negócio em 2025 não foi legal. O que que eu preciso mudar? Como eu preciso fazer isso? Ah, vou escrever aqui. E chegar em 2026 você não fazer E não nada. pode ser uma meta ilusória. Não, Tem que ser algo são ali alcançáveis, né? Não alcançáveis. intangíveis. E eu falo, eu ponho na capa do meu celular o que eu quero, eu coloco na geladeira com a minha esposa lá, a gente vê todo dia, a gente faz reunião, a gente conversa sobre as metas direto. E assim, tem que ver a meta e tem que visualizar. Às vezes você fala assim, eu quero ter um Porsche, eu quero ter um carro X, eu quero
ter tal carro ano que vem ou 2027, um exemplo. Vai na loja, faz um test drive. Ah, eu sonho em morar em tal bairro. Vai na ver uma Vai. planta, vê as formas de pagamento, começa a fazer as coisas se tornarem palpáveis, sabe? Que uma hora dá certo, uma hora você alcança. Eu tenho uma cartinha, são dois tipos de cartinha, né? Que eu sempre passo para os meus mentorados. Uma cartinha é o que você quer, é o que você deseja, é cartinhas. Essas duas cartinhas, gente, são cartinhas para Deus. Uma você coloca tudo que você sonha, tudo, até aquele sonho mais absurdo que você fala assim, nossa, eu nunca vou conseguir. Porque não é você que vai fazer, né? Por isso que você nunca vai conseguir, é Deus. Então você faz uma cartinha pedindo e faz uma outra agradecendo, como se você já tivesse já tivesse recebido aquilo ali. Então, essas duas cartinhas são cartinhas que para mim têm feito muito, tem dado muito resultado. Eu falo porque está dando resultado para mim. Então, eu não vou passar algo aqui que não. Só que aí existe o porém. Eu faço a cartinha, mas eu preciso entrar em ação. Então, é aquela questão. Fé, oração e ação. Exato. Só fé e oração. E se você não entrar em ação, não vai funcionar. Porque a gente faz a nossa parte e Deus faz o impossível, Com né? certeza. Então, o recado que eu tenho para dar para vocês é: se o seu negócio em 2025 não deslanchou, você acha que não vai dar certo, resignifica, reveja, né, o seu modelo de negócio, se é realmente isso que você quer, se você está na localização errada, se você está com o projeto certo, enfim, reveja tudo isso daí e refaça melhor para o ano que vem. E, se possível, né, eu gostaria de indicar assim, gente, uma mentoria. Se você tem um negócio 5, 10, 3 anos e ele continua no mesmo lugar, procure uma mentoria confiável, que Ter vá. humildade para aprender. Exatamente, ter essa humildade, sabe? Sai da caixinha, mentalidade. Então, procura uma mentoria que vai te orientar e você vai conseguir sair desse teto aqui que você parou e ir adiante. Então, é isso o recado que eu tenho para dar para Muito vocês. obrigado, então, André. Muito bom conversar com você, né? Falar aí sobre gestão, sobre negócios, sobre o ano que está chegando. E é um privilégio aí. Muito obrigado, viu? Obrigada a você, Guilherme. É uma honra estar aqui de novo, gente. Muito obrigada. Me siga no Instagram, Andreia A. Abrantes, são 3 As junto ali no meio, Andreia A. Abrantes. E estamos aí. Isso aí.